Hallelujah. Aleluia. Father, thank you for Pai, obrigado por como eu fui ungido. in the name of Jesus Christ. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. You Amém. may be seated. Vocês podem sentar-se. Now, Agora, como eu disse, eu quero que vocês tomem essa sessão de uma forma muito séria. how I came to be anointed. Como eu fui ungido. Amen. Amém. Now, Agora, believe that eu acredito que came to be anointed. cheguei a ser ungido, e se eu não fosse ungido, I wouldn't be able to do eu não seria capaz de fazer algumas das coisas que eu tenho sido capaz de fazer. É por isso que Jesus disse, se não faço as obras, não me acrediteis. Et si je n'étais pas un, je ne pouvais pas faire ce que je suis en train de faire. Et Jésus a dit, si je n'ai pas d'œuvre, il ne faut pas croire en ce que je dis. Now, Agora, I believe that eu acredito que eu cheguei a ser ungido by honoring the anointed. por honrar o ungido. À être oint en honorant le oint. Amen. Amém. Many people don't honor the anointing. Muitas pessoas não honram a unção. Pas l'onction. And anything you don't honor, E tudo que você não honra, não vem a ti. Ce qu'on n'honore pas ne vient pas à nous. amen. Amém. And I think that E eu penso que, perhaps se calhar, this is probably esta é the provavelmente key to become a maior anointed. das chaves para ser ungido. Peut être la clé la plus grande pour devenir Honoring the oint. anointed. You see, É honrar believing o ungido. Primeiro começa por acreditar que há algo como a unção. Croyant qu'il y a quelque chose appelé l'onction. and then believing E depois acreditar that the anointing is what is que a unção é o que na realidade está a funcionar. I was sharing with you in the Como eu estava a partilhar com vocês na sessão inicial. where you actually Que quando você or believe realmente pensa ou acredita it's because of que the anointing é por causa da unção que as coisas estão a funcionar. the Lord saves his anointing. Que o Senhor salva o seu ungido, que o Senhor tem misericórdia pelo seu ungido, não toca o seu ungido. O Senhor salva o seu ungido. Quando você pensa assim, você vê, depois você Mind and your heart. vê que entra na tua mente e no teu coração que a coisa é sobre a unção. Comme j'ai dit auparavant, il faut penser à l'onction. Il faut avoir cette attitude de l'onction. Donc, il a dit, l'Éternel sauve celui qui a oint. L'Éternel donne miséricorde et pitié. Quand tu commences à penser comme ça, c'est ça qui attire l'onction. Amen. Amém. And so E então, when I look at quando eu pastors generally, olho para pastores de uma forma geral, I can see eu posso ver greater and maiores e menores níveis honor de honra for the anointing. pela unção. Les niveaux les plus grands et puis les moins niveaux de l'honneur, honorant l'onction. Yes. Sim, Let's say the pastors, vamos dizer os pastores aqui, some of them have a greater alguns deles têm honor uma maior honra for the anointing. pela unção. The board members Vamos dizer os membros do conselho, for the anointing. uns têm uma maior honra pela unção, outros têm uma menor honra pela unção, outros apenas sabem Les pasteurs, da unção. certains qui ont un grand honneur pour l'onction, les autres aussi ont l'honneur moins. Si je regarde même les membres du conseil, il y a certains qui honorent l'onction dans une manière, les autres aussi, juste ils connaissent l'onction. One day I honored Benny Hinn, Um dia eu honrei Benihim Honorer Béni-In, and he said to me, "You are e ele disse para mim, tu és a segunda pessoa in the world no mundo who has honored me like this." que honrou-me assim. Eu fiquei tão That's the chocado. only reason why God wanted me to honor him, to hear that I'm the second person at that time who has honored him like that. I mean, and you don't know what I did. You don't know what so don't even think about it. Se calhar esta foi a razão pela qual Deus me deixou honrá-lo. Third person, and it's like he's walking in the midst of people looking at him, he's ministering, and it's like I honor him. And Para que eu pudesse ouvir que eu era a segunda pessoa a honrá-lo daquela forma. E você não sabe o que é que eu fiz, então não pense naquilo que eu fiz. it's just too bad. Mas para ele dizer que eu fui a segunda pessoa a fazer isso, personne dans le monde entier qui m'a honoré É comme ça.
tão Je ne mal. vous dis pas ce que j'ai fait pour l'honorer, mais tu vas savoir quand je commence à prêcher et enseigner la manière. Mais quelqu'un comme lui qui est très loin, c'est une mauvaise chose que seulement 2 personnes l'ont honoré comme je l'avais honoré. That's why you can have a large É por isso que você pode ter um full of people grande lugar assim, cheio de pessoas, mas honor the anointing. quantos realmente honram a unção? Comme ça avec beaucoup de personnes, mais la question c'est combien de personnes honorent vraiment l'onction? What you don't honor, O que você não honra, what you don't honor o que você não honra, will not come near you. não virá para ti. Amen. Amen. Amém. Amen. Amém. Now, Agora, one time I got a cat. I got a cat in my house. Une um dia eu fois, chat chez moi à la maison. peguei um gato para minha casa e quando o gato chegou, No, it was a baby. C'était era um bebê. And when the cat E came, quando o gato chegou, I saw people eu vi pessoas shooing away the cat. a j'ai vu expulsarem chasser o gato. le chat. Hey! Hey! Hu! And the cat E o gato started to run away. começava a correr para fora. All the people, I said, Então eu disse às pessoas: Appelez les gens, j'ai dit regardez, don't do this. il ne faut pas faire ça. olhem, não façam isso, Because there's a reason why porque há uma razão pela qual eu trouxe esse gato para casa. Maison. the reason I brought this cat, Et la- A razão pela qual eu trouxe esse gato, there were mice in the ceiling. il y avait des I could souris. hear them walking in the ceiling. I'll be there in the night and foi por causa dos ratos que estavam no teto. Eu os podia ouvir à noite andar. Cru, 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 cru. J'entends les souris marcher. E eu dizia: tem alguém aí em cima. J'entends coco, j'ai dit ah, il y a des gens en haut. now Agora, what you attack, o que você ataca, what you shoo away, o que você expulsa, Attaque, oui, ce que tu what you chasses, despise, o que você ignora, it will go away. ça va. irá para fora. I knew what I was saying because Eu sabia o que eu estava a dizer, porque o meu vizinho, quando eu estava a crescer, Grandissait mon voisin. they had about 50 cats. eles tinham pelo menos 50 gatos. 50 chats. I mean, they had many cats, Eu digo, eles tinham muitos gatos, maybe even 100. se calhar até 100. 100 chats. You see them everywhere, Você os vê em todo lado, but you can never touch it. mas você não pode nunca tocá-los. Non. Não. You can't even hold it. Você não pode nem segurá-los. Can't even hold one. Você não pode nem sequer segurar um deles, Even one. Tu ne peux pas nem apenas um. One. Você não pode All the cats in the house. tocar um. Todos os gatos na casa, e eles os alimentam todos os dias, mas você não pode chegar perto. tu ne peux pas même ça. Do you know why? Você quer saber por quê? I'll tell you. Eu vou dizer-vos. There was a man Havia um homem comes to this house que vinha àquela casa Il y avait un homme qui venait todo ano chaque année with a net, com uma rede, un filet. and I don't know what other weapon. e eu não sei que outras armas. Quelle arme aussi qu'il avait. And he comes to catch them. Ele vinha para capturá-los. Il est- I think he eats them. et je Eu crois penso que il ele os mangeait- comia. Yes. Oui. So the cats are wild. Então os gatos ficaram selvagens e ninguém Because they know podia os pegar, porque eles sabiam there is death que havia in the future. morte no futuro. Personne ne pouvait toucher les chats parce que les chats aussi savaient Anyway. qu'il y avait la mort. De qualquer das formas. So when I also got my cat, Quando eu também tive o meu gato, eu disse: ninguém os devia atacar. so my cat grew. Então o meu gato cresceu One day, e um dia it up eu peguei. and it trusted me. Ele confiou em mim. It didn't jump away. Ele não pulou para fora. Eu fui para cima, To my ceiling. para o meu teto. There was a little square. Havia um pequeno quadrado. Through the square. Eu puxei o quadrado para o lado. Eu coloquei o gato lá dentro e fechei o quadrado. Eu disse sim. My enemies will see. Os meus inimigos vão ver algo. So the day came Então, that I needed o the dia cat. chegou em que eu precisava do gato. Yes. Sim. And because I have not been attacking it, E I've porque been eu respecting it, não Comme je n'attaque o pas, estava honoring it, j'honorais le chat. a atacá-lo, eu estava a respeitá-lo, eu estava a honrá-lo. Ele apenas veio a mim. E eu o deixei lá em cima no teto. own food
Ele encontrou a sua comida para encontrar o que ele precisava lá. E aquele foi o final. Se você quiser que os ratos saiam da tua casa, alguém disse-me, arranje um gato. Você pode envenená-los, mas eles vão crescer outra vez. E aquele era o final. Foi o final dos gatos, dos ratos. Oh, sim. Até com cães e gatos eu tento fazer as pazes, porque eu levo gatos em todo lugar que eu estou. Eu sou como as Nações Unidas para eles. A unção é como o gato. No dia em que você precisar da unção, como você não mostrou um certo respeito, uma certa honra, não virá para ti, não estará contigo, vai fugir como os 100 gatos dos meus vizinhos, sem unções, mas todas estão a correr para longe de ti. Sim. Todo mundo aqui, na escala de 0 a 100, alguns de vocês são 10% de honra. Alguns de vocês são 90%. Alguns de vocês são 50%. Alguns de vocês estão em 40% de honra pela unção, incluindo os membros do conselho, pastores, estudantes. Existem diferentes níveis. Até o acreditar na unção é um sinal de honra. Então, deixa-me mostrar-te. Eu quero mostrar-vos a Escritura, porque eu acredito que, não que eu não desonrei, mas que eu ativamente honrei a unção. Até o facto de que eu prego sobre isso, eu escrevo sobre isso, eu falo sobre isso. Coisas nesse campo são nomeadas pela unção. Mostra o que está na minha mente, que a unção é a razão pela qual as coisas que eu faço está na minha mente, está no meu coração, está na minha alma. Eu acredito na unção. Mas pessoas vão dizer, eu também acredito na unção, mas eu não falo sobre isso, eu não menciono. Não é realmente a mesma coisa. Dans mes prédications, je parle de l'onction. Même sur ce campus, j'ai nommé les certains endroits selon l'onction. C'est pourquoi je dis, dans ma pensée, je pense à l'onction. C'est pourquoi l'onction aussi vient sur moi. Beaucoup de personnes ne pensent pas à l'onction. Dans leur pensée, ils ne pensent pas à l'onction. Amen. Amém. Now, Agora, those who honor aqueles que honram experience experimentam power. o poder sobrenatural. Expérimente la puissance surnaturelle. Amen. Amém. Turn with me to Mark chapter. Venham comigo para Marcos capítulo 6. When the Sabbath day was come, E partindo dali, he went into his own country. chegou à sua pátria e os seus discípulos o seguiram. And many hearing him E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos ouvindo-o se admiravam, dizendo, de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? All right. Are these not his sisters? Não é este o carpinteiro, filho de Maria e de Tiago e de José e de Judas? Without honor. E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se Own country. nele. Okay. And among his own kin. E Jesus lhes dizia, não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. Jesus não estava a falar de que não havia No one has given him a pessoas que os deu all right. And the Bible says uma oferta. there E a Bíblia no diz, mighty work. He couldn't do mighty works. e não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa. Ele não podia fazer nenhuma obra onde ele não That he laid hands on a few foi people. honrado. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Quand je suis venu, il commença à enseigner dans les synagogues. Et beaucoup ceux qui l'entendaient étaient étonnés, disant, d'où viennent ces choses à cet homme et quelle cette sagesse qu'il a été donnée. Et même les tels puissants prodiges ne se fassent par ses mains.
N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José et de Jude et Simon? Et ses sœurs ne sont-elles ici parmi nous? Et il était offensé à cause de lui. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est pas sans honneur, sinon dans son pays et parmi ses parents et ceux de sa maison. Ici, Jésus-Christ ne parlait pas du fait que les gens ne l'avaient pas donné des offrandes. Et il ne put faire là aucune œuvre puissante, sinon qu'il a imposé les mains sur quelques malades et les guérit. So, Então, no honor, Pas d'honneur, sem honra, no power. sem poder, No honor, sem honra, no anointing. sem unção. Yeah. oui, If you don't honor Sim. it, you will not have Se it. você não honrar isto, você não terá. And although Jesus was E there, apesar de Jesus estar lá, as pessoas não podiam receber o poder. they couldn't receive anointing. Eles não puderam receber a unção. They couldn't receive the greatness of God's blessing. Eles não puderam receber a grandiosidade das bênçãos de Deus. Where there is no honor Porque onde não há honra and respect e respeito for the anointing, pela unção, for the anointed, pelo ungido and whatever is related to the e o que anointing, estiver relacionado com et celui qui est o ungido, where there is no respect, onde não há respeito, no honor. pas d'honneur, não há honra, nada funciona. Look, Ouçam, there is nothing não há I know of nada que eu sei na Bíblia inteira the power to neutralize Jesus que podia ter o poder para neutralizar a unção de Jesus Cristo, incluindo ele ser sacrificado e batido. Mesmo quando ele estava a ser batido, ele curou a orelha He could just minister healing. do soldado. Ele podia ministrar cura, mas quando não houve honra, Charlie, it's like the ali, amigo, a coisa apenas fica seca. partout dans la Bible, je ne connais pas quelque chose qui peut neutraliser la puissance de l'onction. Même quand ils étaient en train de frapper Jésus, il a pu guérir l'oreille de quelqu'un. Mais là où les gens n'honorent pas l'onction, la puissance se dessèche. Amen. Amém. So why am I sharing what I'm Então, sharing? por que eu estou a partilhar o que estou a partilhar com vocês? Take your level of Eu estou a partilhar com vocês para que você selecione o teu nível de honra. Son niveau d'honneur. and you pick the stage of honor that you are at now. E você selecione o estágio de honra em que você está aqui. Pelo tempo que eu termino esta pequena sessão aqui, seleciona o teu nível de honra Quand il s'agit de l'honneur, And let it reveal to you e deixa revelar a ti what you must do. o que você deve fazer. I'll just tell you something before I continue. Eu vou apenas dizer algo antes de eu continuar. Uma vez eu encontrei um pastor Lacks honor. e eu vi que a pessoa tem falta de honra, I had two thoughts. mas eu tinha dois pensamentos. Vocês querem saber quais dois pensamentos eu tinha? Você tem certeza? Eu acho que esse lado quer ouvir mais. savoir. There were two thoughts in my head. Existiam Deux pensées en tête. dois pensamentos na minha mente. Um é que essa pessoa não quer a unção. Doesn't honor the anointing. É por isso que ela não honra o ungido. Non, non, pas l'onction. Ça, c'est Isso estava na minha mente. Essa pessoa não quer a unção. E o segundo pensamento foi que Doesn't know essa pessoa about the anointing não sabe and da how to honor. unção This was- e como honrar. Esse foi So o it's segundo like that pensamento. person want it. Então, era Not ou interested in the ministry. ele não quer porque não está interessado no ministério, ou ele não sabe sobre isto. I don't know which one Então, it was. eu não sei qual dos dois foi. Eu não tinha certeza. A primeira coisa que me ocorreu é que ele não precisa da unção. Então, ele não precisa de honrar o ungido. en tête. Premièrement, il ne veut pas l'onction. Ou bien, deuxièmement, il ne savait pas qu'il y a de l'onction. Donc, pour moi, j'avais deux pensées. Soit il ne veut pas l'onction, il n'a pas besoin de l'onction, ou il ne sait pas qu'il y a l'onction. So as you are here, either you don't Então, ao você estar aqui, ou você não sabe, ou you don't want it. você não quer. Alors que tu es ici, il y a deux choses. Soit tu But me, Sim. as for me, I'm enjoying Mas anointing. eu estou a desfrutar da unção. Oh yeah. Ou sim, I'm enjoying something. eu estou a desfrutar de algo. Oh yes. I'm Ou enjoying sim, the anointing that was on Bonke. eu estou a desfrutar da unção que estava em Bonke. Eu estou a desfrutar. Going from nation to nation Eu estou a ir de nação a nação to impossible places para lugares impossíveis, and enjoying a big anointing. a desfrutar deste grande Crowds des foules. desta grande unção. Milagres, multidões. like my dream. É como o meu sonho. It's like my dream. É como
o meu sonho, imagine as something impossible. que eu imaginei algo impossível. So I'm just trying to share Eu estou apenas a tentar partilhar, because I believe that porque eu acredito que entered into certain things, eu entrei em certas coisas I can share them. para que eu as pudesse partilhar. Amen. Amém. Amen. So everybody pick your Então, level, todo pick mundo your stage. seleciona o teu nível, o teu estágio, seleciona onde você está. Será que você vai selecionar? Eu espero que você agora Where you are, all right? segure-se e selecione o teu nível. Vamos On va regarder les niveaux, ver agora níveis de honra. ton niveau où tu te trouves. Number one, Número 1. recognize the anointing. Il faut Reconheça a unção. Recognition of Reconhecimento another person. de alguém é honrar a pessoa. personne. Amen. Amém. Hallelujah. Aleluia. When God sends men amongst us, it's important that we recognize them. Quando Deus envia homens entre nós, é importante que nós os reconheçamos. Amen. Amen. Amém. In Luke chapter 24, Em Lucas, Bible says, capítulo two men 22, walked to the village called Emmaus, a Bíblia diz que 2 homens Jerusalem, about caminhavam pelo caminho de Emaús talked together. e eles falavam juntos. And when they spoke, but Jesus himself drew near, but their eyes were holden, and they could not know him. And he spoke to them, and one of them said, "Art thou only a stranger in Jerusalem?" Amen. Amen. Recognize Il faut reconnaître the anointing Reconhecer a unção que celui qui est loin, is oui, important. c'est très important. é importante. Amen. Amen. Amém. És tu só um peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? Recognize. Jesus estava a andar com os discípulos, mas eles não o reconheceram. Recognize. Então- What does recognize me? Bring that meaning. Recognize is like to Traga o significado. Reconhecer Reconnaître quelqu'un, ça veut dire é reality. saber a realidade da pessoa. la réalité de la personne. Yes. Oui. Ou sim. Now that's important. Isso é importante. Yes. Sim. So yesterday when Então, Pastor Matthew Ashimolo just ontem, quando o pastor Mateus Ashimolo Hier, quand le entrou, Hashimolo était en passage, when he walked in, people were started standing. quando ele entrou, as pessoas começaram a levantar-se. It's an anointed person, É uma pessoa ungida, a good person, uma boa pessoa, somebody who has preached alguém que 70 years old now pregou e tem 70 anos agora, as a pastor, como pastor, written books, escreveu livros, great works for God. fez grandes trabalhos para Deus. et quand il est rentré, les gens se sont levés. Pourquoi? Parce qu'il est une bonne personne, un pasteur, quelqu'un qui a prêché l'évangile. Il est loin, il a écrit les livres, quelqu'un qui a servi Dieu avec sa vie. Oh yes. Ou sim. And that's why I asked him to say, bring a greeting. E é por isso que eu pedi a ele para trazer saudações. Oh, Não é apenas, guy oh, tem um outside homem lá fora que quer te ver. Et c'est pourquoi je l'avais dit de venir parler, parce que c'est now, comme si he also Ele também recognizing me. reconheceu-me, The reason why he came porque a razão pela qual ele veio il est venu ici. até aqui, was he was coming to ele veio para commiserate with me or console me consolar-me the experience that we had earlier this year. da experiência que nós tivemos cedo neste ano. Only I've never Essa foi a única razão. Eu nunca o encontrei, nunca. it's not like somebody that I speak Não é como alguém com quem eu falo. Eu não falo com ele no telefone. Eu estou a explicar. pick your level, or don't Seleciona o teu nível. Não começa a bater palmas por nada. Você não selecionou o teu nível ainda. Commencez à clamer. Seleciona o teu nível. You're clapping. Eu disse, seleciona o teu nível e você está a bater palmas. You're just clapping. Você está apenas a bater palmas. Donc, il est venu hier pour offrir ses condoléances à cause de certaines choses qui sont passées la dernière fois. But where does he know me from? Mas de onde é que ele me conhece? Where does he know me from? De onde é que ele me conhece? Interact with him. Eu não interajo com I ele. don't
talk to him. Eu não falo com ele. I don't meet him anywhere. Eu não o encontro em nenhum lugar. Meet him at any program. Eu não o encontrei em nenhum programa. Nada. But he recognizes Mas ele reconhece something. algo. That is why. É por isso he came. que ele veio. Yes. Sim. He was even going to come when he heard the news. Somebody who doesn't even talk. Ele disse que Quelqu'un ne me parle pas, mais quis vir quando ele ouviu a notícia. Alguém que não fala comigo. Doesn't know me. Ele conhece-me, mas não conhece-me pessoalmente. All the way here Ele veio até aqui and to recognize you and para reconhecer-te, honor you and para honrar-te e orar contigo e consolar-te. avec toi, 5 minutes and he's gone back. il est venu. 5 minutos e depois ele voltou. Anointed Então, as pessoas ungidas, have an eye as pessoas que têm um olho for the anointing. Pour l'onction pela unção, Says, oh, I recognize oh, eu reconheço algo on this person. nesta pessoa. Yes. Sim, But unanointed people mas uma pessoa que não é ungida, be anointed. que nunca vai poder ser ungida, They can't even, they don't even notice. eles nem sequer percebem. This is actually what we are dealing with. É isso que na realidade nós estamos a lidar com. Yes. Sim, You see, so I think você vê. Então, spot. eu penso que se você não pode ver a unção, Like Jesus was walking with them, but because Jesus já vai andar com eles, mas Jésus marchait avec eles não puderam reconhecer. one time I saw somebody with this thing, Rasta. Uma vez eu vi alguém com A while rastas, he was preaching, umas rastas and I recognized the anointing. mais j'ai reconnu l'onction. tremendas, Oh, I saw. mas eu reconheci a unção. Ah oui, Oh sim, Oh yes. oh sim. I said, Eu disse, regarde ça. I recognize it. eu reconheço, Recognize something that I'm interested in. reconheço algo que eu estou interessado em. But when you see the person, you Mas quando você he's vira a pessoa, I mean, he's coming from, you know. você vai pensar que a pessoa está a vir de... Avec les rastas, Você sabe. il vient de quelque part. Vous savez Yeah, déjà? yeah, Oui. yeah. Sim, sim, sim. Another time I saw someone. Numa outra vez eu vi alguém, Right, he was young, ele era my son's age. Il était jeune. jovem, ele tinha In his church, quase a idade do meu filho. Eu estava a pregar na sua igreja. he had a small church. Ele tinha uma pequena igreja. Oui. I started to watch him. E eu comecei a vê-lo I recognize e eu reconheci anointing. J'ai reconnu l'onction. a unção. Some of you don't recognize. You don't Mas muitos de vocês não reconhecem. Você passa e você apenas Je reconnais diz, pas. hum? Tu passes seulement, tu dis, One time I saw Uma vez there was a guy. eu vi que tinha I think he's from Bogatanga. um homem, eu acho que ele era de Bogatanga, un jeune, il vient de Bolgatanga, du Ghana. do Ghana. I don't know how, but I'm sure Eu não sei he's of 20s. como, mas Mais il est dans cette eu acho que ele tinha vingtaine. And he was preaching. 20 ou 30 anos. Recognize him. E ele estava a pregar e eu reconheci a unção. Ah oui. Oh sim. One time I saw somebody, he was on Facebook. You know, when people don't have congregation, they show only the preacher. Uma vez eu vi alguém no Facebook. Quando as pessoas não têm congregação, eles apenas mostram Oh, yes. Le prédicateur. a fotografia. Oh oui. But I recognize the anointing. Mas eu reconheci a unção, apesar de não ter uma congregação, mas eu reconheci a unção. So the first level Então, o primeiro nível is to recognize. é reconhecer. Oh, Oh, recognize. eu reconheço. Eu reconheço. To be able to recognize young Tenta ser capaz de reconhecer uma pessoa jovem, uma pessoa velha, diferentes estilos de cabelo, diferentes formas de vestir. E tenta também things that are not anointing. ver que existem coisas que não é unção. Not anointing at all. Existem coisas que não é unção. Advertisement, É dinheiro, mídia, propaganda, impression, hype, impressão, but it's not anointing. So your first hype. Então, o teu primeiro nível of honor is dos níveis de honra at all. é You even know, oh, this is que você Like if you sabe relate with me, até. Honestly, some people sit and relate with me and say, oh, he's tall. Algumas pessoas, quando relacionam-se comigo, Oh, dizem: Oh, você é alto. you are fair. Você é mais alto do que eu pensei. Você tem uma pele mais clara. Oh, você é isso, você é aquela. O que é isso tudo? O que é isso tudo?
There are some people who will Existem pessoas que your perfume or your reconhecem o teu cologne, perfume whatever, they say, ou a tua colônia. this Isso cheira como... Quelles sont ces choses? Il y a des O que é isso? somebody. I'm not supposed to smell people. Eu não sou suposto cheirar Au lieu de voir l'onction, tu dis, a pessoas. tu as une grande taille, ou bien tu as de quelle couleur, ou bien je peux sentir ton parfum. Mais comment est-ce que ça peut nous aider? Begin to recognize. Il Começa faut commencer à reconnaître a reconhecer l'onction. a unção. And you see a woman. Quando você vira uma mulher, Some people are not used to women preachers. algumas pessoas não estão acostumadas a ver mulheres a pregar. You should recognize Você deve reconhecer Reconnaître as mulheres qui sont loin. que são ungidas. You know, Você sabe, that I enjoy watching is Catherine Kuhlman. uma das pessoas que eu gosto de ver a pregar Sitting down and just talking. Il est assis, é Catherine Kuhlman. Quando ela começa a sentar e a falar, ela tinha um programa onde ela falava, oh, Nice. bom, Nice. bom. You know, you try to recognize anointing even in the air. There's a Tenta reconhecer a unção até no ar. Há um sentimento. Reconhece coisas. You see, because God chooses. The reason why they didn't recognize Jesus was he appeared in another form. A razão pela qual eles não reconheceram Jesus é porque ele apareceu numa outra forma. Uma forma em que você não está acostumado a. Você não está acostumado àquela forma. l'air, l'or. Les gens n'ont pas vu Jésus parce qu'il n'était pas habitué. Il était dans une autre forme. Souvent, nous ne sommes pas habitués quand l'onction se trouve dans une autre forme. Oh yes. Oh, sim. Like one pastor said to me, say, I was young when Bonke was alive. Como um pastor disse-me, eu era jovem quando o Bonke estava vivo. For you, I want to honor you, I want to support. Mas eu quero honrar-te, eu quero suportar-te. Completely. Apenas This is America, this is Ghana. reconhecer. A pessoa está na América, isto é Ghana, ela nunca esteve aqui antes, mas eu reconheço, eu posso ver. Il a dit, quand j'étais jeune, Bonke était là. Maintenant, j'ai grandi, je reconnais, je suis américain, tu es ghanéen, il n'y a pas de relation, mais je reconnais qu'il y a quelque chose sur toi, donc j'aimerais soutenir tes évangélisations. Even secretaries, Até secretárias, helpers, Les gens ajudantes and workers. e trabalhadores. If you have eyes, Se você tiver olhos, and see você vai ver those who are anointed aqueles que são ungidos and those who are just doing things. e aqueles que estão apenas a fazer coisas. Oh, sim. Recognizing something, no matter the form, it is Reconheça algo, não importa a forma. of honoring. É o primeiro nível de honrar algo. Don't recognize. Você não pode honrar algo que você não reconhece. reconnaître l'onction, dans quelle forme ça prend, c'est la première chose de reconnaître l'onction. Amen. Amém. Have you picked your level yet? Será que você já selecionou o teu nível? Et ton niveau maintenant, Beautiful. Bonito. Now, Agora, number 2. número 2. And I'm taking these levels Eu estou from a tirar the history of Jesus. esses níveis do ministério de Jesus. Amen. Amém. Are you there? Será que você está aí? Amen. Amém. The second level of O segundo nível de honra deuxième niveau d'honneur, is when someone listens to you. é quando alguém t'écoute. ouve a ti. In Mark chapter 12, Em Marcos capítulo 12, the Bible says, a Bíblia diz: The Lord said to my Lord, sit down on my right hand till I make thine enemies thy footstool. David therefore calleth him Lord. And he said, whence is he then his son? And the common people heard him gladly. La Bible dit, David dit ainsi de lui, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à mon droite. Pois, se Davi mesmo lhe chama Senhor, como é logo seu filho? E a grande multidão o ouvia de boa vontade. Oh, sim. You may recognize somebody, but you may not listen to him. Você pode reconhecer alguém, mas você pode não ouvir a ele. Yes. Sim? I could recognize Pastor Matthew,
Eu podia reconhecer o pastor Mateus, mas não ouvir a sua pregação. Sim. And he could recognize me E ele pode reconhecer-me. doing a great work. Você está a fazer um grande trabalho, mas não ouvir-me. me reconnaître. Waouh, tu fais de grandes choses, mais peut-être il ne m'écoute pas. Yeah. Oui. Sim. You may attend the conference Você pode vir à conferência and sit here. e sentar aqui, There are some people who listen. mas você não está a ouvir. À la conférence, Existem algumas pessoas que tu ouvem. n'écoutes pas. I think I'll say. Eu acho que eu vou dizer This side. naquele lado. Eu vou para este lado, onde eles estão mais interessados naquilo que eu estou a dizer. En ce que j'ai dit là-bas. You may. Você pode reconhecer. This is an anointed person. Esta é uma pessoa ungida, mas você não ouve a ele. Oui. Yeah. Many people recognize Ben Hinn is anointed. Muitas pessoas reconhecem que Ben Hinn é ungido, mas realmente ouvi-lo, muitos não. And haven't. E não o fizeram. I have. Eu o fiz. I've spent hours. Eu passei horas. Once had 10 messages of Ben Hinn. Uma vez eu tinha 10 mensagens de Ben Hinn e eu passei anos Listening to the same a ouvir as mesmas mensagens. Message. I listened to him. Eu ouvia. Any message. Actually, I have more videos of him than of anybody else. Eu tenho mais vídeos dele do que qualquer outra pessoa. Lui, plus que tout le monde ici. Yeah. Oui. Sim, You may recognize porque você pode reconhecer alguém, but you don't listen to mas você não ouve a ele. him. You may say, Você pode dizer, oh, bispo, you don't listen to him. mas você não ouve a ele. É verdade. Politicians who recognize my presence, Existem políticos que reconhecem a minha presença no país, mas eles não ouvem. Il ne m'écoute pas. and if they were to choose a church, they wouldn't choose my church. E se eles tivessem que escolher uma igreja, eles não Mon église. escolheriam a minha igreja. I hope you get what I'm Eu trying espero to que say. vocês percebam o que eu estou a tentar They dizer. wouldn't choose to come to my church. Eles não escolheriam vir à minha igreja. So you see, I'm asking you to pick your Eu level. estou a dizer Je te demande, il faut para você pegar e selecionar o teu nível. Você está a perceber que existem... A coisa está em níveis. dans les niveaux. Il faut choisir ton niveau. Yeah. You know, one time when I used to be a pastor at the Kodesh, Você sabe, eu costumava ser um pastor Kodesh. na Kodesh, but I left mas eu J'ai saí quitté Kodesh. Ah. and moved on. e movi. Now I had a choice. J'avais Agora eu tinha uma escolha, Actually, the decision was to move away from the Kodesh. porque a decisão foi So I had a choice. realmente mover-me I had da Kodesh. Eu tinha uma escolha. my churches. Should I Eu move? estava a pensar para qual das minhas igrejas eu devia mover-me para ficar. Église que je voulais aller et rester là-bas. Quelle de mes églises? No, I had 3 churches in Eu tinha J'avais 3 églises 3 en tête. igrejas churches. 3 différentes. na mente. Abekan Church. A primeira era a igreja BK, I had a Adenta Church. eu tinha a igreja em Adenta. And then that was about it. Then it occurred to Isto foi isso. that the que young ocorreu. people in the university, they Depois ocorreu-me que Et puis they ça, listen to me. os jovens na universidade, eles ouvem-me e eles yeah, il Why m'aime. don't I rather go gostam there? Il m'écoute. j'ai de dit, mim. E depois eu pensei, por que que eu não vou para lá? These churches honor me. Apesar de que todas essas igrejas honram-me, existem níveis de honra. They may recognize me, Eles podem reconhecer-me, but these ones listen to mas me. estes ouvem-me. I hope somebody is hearing what I'm Eu saying. espero que alguém esteja a ouvir o que eu estou a dizer. J'ai dit, Ask your neighbor, pick your level. Pergunte ao seu vizinho, selecione dis à ton voisin, il faut o choisir teu ton nível. niveau. Já tem 2 níveis para selecionar. Third level. Terceiro nível. Niveau, le 3e niveau. Hebrews 12 verse 8. Hébreux 12, 8. The third level of Hebreus honor is when a 12, person changes his 8. behavior. Et le O troisième, terceiro nível de honra é quando a pessoa muda o seu comportamento por tua causa. Oui. Change of behavior. A mudança de Hebrews comportamento. 12, 8 and 9.
Hebreus But if you are without chastisement, 12, whereof 8 all e are 9. partakers, Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos then are participantes, you bastards and not sois sons, então more bastardos than e não the filhos. fathers of our flesh, which Além do que tivemos pais nossos, and we tivemos gave nossos them pais segundo a carne, reverence. para nos corrigirem, nós os The person reverenciamos. who changed us or corrected us, we A gave pessoa them que reverence. nos corrigiu, nós demos a eles reverência. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos Changed para by vivermos? the Father of spirits and live. Mais si vous êtes sans châtiment auquel tous ont eu part, alors vous êtes des bâtards et pas des fils. De plus, nous avons eu les pères de l'autre chair qui nous ont corrigés et nous les avons respectés. Ne serons-nous pas beaucoup plus soumis au Père des esprits et vivrons? Amen. Amém? You have fathers of the flesh. They were Você able teve to change you. pais da carne, eles tinham capacidade de te mover e te corrigir. The Bible says you gave them reverence. E a Bíblia diz que você os deu reverência. You gave them reverence. Você os deu reverência. Você os deu honra. Como é que você os deu honra? Você os deu honra ao mudar aquilo que eles disseram para mudar. Eles disseram, fica em casa. Você ficou em casa. Eles disseram, não chega a casa depois das 8. Você deu essa honra. Ele disse, estuda isso na escola, faça isso. E você deu a honra. Honorer un étudiant, la même chose. Sim. When a child does what he wants, Quando um filho faz o que ele quer. Lui, il veut. when a child does what he wants, Quando um filho faz o que ele quer. not what the parent wants, Não o que o parente quer. he's not showing honor Ele não está a mostrar honra to the parent. ao parente. Yes. Oui. And a rebellious child is a rebellious child. E um filho rebelde é um filho rebelde. So the change of Então, behavior a mudança de comportamento is a sign of é um sinal de honra. Signe d'honneur. so you see, you can't counsel Você vê, você não pode aconselhar people who don't respect you. e mudar pessoas que não te respeitam. Ni changer les gens qui ne te respectent pas. You don't respect me, Você não me respeita? can only say up to a point. Eu posso apenas dizer até um ponto. Après un point, You are out of my range. E depois de um ponto, você já está fora do meu radar. oui. If you honor me, Se você me honrar, if I sense that honor, se eu sentir esta honra tell you Je peux te dire, de poder dizer algo no teu casamento, fais ceci. faça isso. and you do it. E você vai fazer. Just sometimes out of the respect. Muitas das vezes por causa do respeito. To do it. Eu nem sequer quero fazer, What this one says, mas porque ele disse que eu devo fazer. out of my honor À cause de Por l'honneur, causa da for you. minha honra por ti. You may acknowledge somebody. Então você pode reconhecer alguém, You may listen. você pode ouvir a pessoa, You will not change if it mas você to do something. não vai mudar se ele dizer para você mudar algo. There's a lot of people like that. Existem muitas pessoas assim. Will not actually change. il ne change Não mudam realmente. Yeah. Sim. One pastor, Um pastor ni un pasteur. divorciou-se he said to me, e ele I disse-me, just asked him, eu perguntei a ele, if this man of God, who Se is his spiritual father, este homem de Deus, que é o teu pai espiritual, se ele estivesse vivo, got him divorced, você pensa que você estaria divorciado? Et il était son père. Tu seras divorcé? he said, no, Ele disse não. I wouldn't have. I don't think so. Eu não penso que... I said, why? J'ai dit pourquoi? E depois eu perguntei por quê? He would have Porque called me ele iria ligar para mim and told me, e dizer-me, wait, espera, and I'll be waiting up till today. e eu estaria a esperar até hoje. Oh yes. Oh sim, There are some people you cannot get them to change. existem pessoas que você não pode mudá-las. Mêlé a changé. One day I met a Um dia Christian wife eu encontrei uma of a Christian. mulher Et c'est cristã, de um pastor cristão, Or many pastors have bad marriages. porque muitos pastores têm maus casamentos. Oh yes. Oh sim, Don't think you're sitting there together. não pense que Looking very whatever. o teu sentar ali
ne pense Wait, this esposa, esposo. novices. Não pensa que isso engana todo mundo. Isso engana os Les gens nécios. sont trompés. C'est les gens qui ne connaissent pas qu'ils sont trompés. The Bible says you should not be a novice. A Bíblia diz que você não deve ser um nécio. So I was telling you that Então eu estava a dizer-vos que to one Christian pastor eu estava a falar com um wife, Je parlais à un pastor cristão e uma esposa cristã. and we managed to solve all the problems. E nós conseguimos resolver todos os problemas. Then I came to the problem of sex. E depois eu cheguei ao problema de sexo. I said, I want you to have sex with your husband. Eu disse, eu quero que você tenha sexo com teu esposo. Stop having sex, Et tu as arrêté de sexual faire. relationship. Tu as arrêté Com quem você parou de ter relações sexuais? Hein? Ei? So I spoke. Então eu falei? I said I spoke. J'ai Eu disse, eu falei. So after speaking, E depois de falar, will you do it? Est-ce que tu- você vai fazer? She said no. Ela disse, não. So you see, this Você vê? Oh, Bishop, Essa é uma pessoa que vai dizer, oh bispo, eu realmente te amo. Eu te amo. she said no, I'm not doing. Ela disse, não, eu não vou fazer. I'm not doing. Eu não vou fazer. Ou sim, Oh yes. ou sim. There are many Christian pastors' wives who have said to themselves, when it comes to sex, this nonsense must stop. Eu Il y a beaucoup de femmes. sei que existem muitas esposas de pastores que em relação a sexo disseram a si mesmas, este absurdo tem que parar. Eu acho que eu vou parar agora, porque This kind of things. vocês não entendem esse tipo de coisas. Vocês não estão confortáveis com coisas assim. Hã? Those online, yes. Aqueles que estão online. Online. Você que está online. It's those online who don't are not. Aqueles que estão online. Então nós devemos deletar a mensagem. Supprimer le message en ligne. Because you have had your Porque children, você teve o teu filho, você tem o teu anel, você tem a fotografia do casamento, você tem o estatuto, você está a dizer que este absurdo deve parar. Tu as les enfants. Uau! La bague. Tu as la photo au muraille. Donc maintenant, pendant les sexes, tu dis c'est n'importe quoi, doit s'arrêter. what has given you your children, you are calling it this nonsense. O que te deu os teus filhos, você agora está a chamar de este absurdo. I think I'll find some other people to Eu acho talk que about this. eu vou encontrar outras pessoas para falar sobre isso, Such things. Je vais parler que de- conseguem distinguir essas coisas. Those in the overflow, I hope you are. Aqueles que estão Ceux qui sont lá fora. Je pense que vous êtes là. So you listen. Então você ouve? No, you Não. Você reconhece Maintenant, a person. a pessoa? You listen. To Você the person, ouve a pessoa, but you will not change mas your você não vai mudar o teu comportamento. So Quando a pessoa fala, eu estou a mostrar-vos níveis donc, je de vous montre honra. les niveaux d'honneur. Les niveaux.